boa tarde a todos. Obrigado, Rafael, por ter aceitado esse convite também. Vou me apresentar rapidamente e aí eu já peço para o Rafael também se apresentar. Então, meu nome é Alexandre Pereira, eu sou vice-presidente da SAP América Latina para o nosso RP, para o S4HANA. Tenho a honra hoje de ter aqui com a gente o Rafael do Grupo Ultra para contar um pouquinho compartilhar experiências, né, sobre o projeto que eles tiveram com o SAP, o S4HANA Cloud, né, a versão Public Cloud do S4HANA, né, a versão 100% aí Software as a Service. Então, já dando início aí, Rafael, peço por favor para você se apresentar rapidamente, também apresentar um pouquinho aí o Grupo Ultra, por favor. Claro. Primeiramente, muito boa tarde Alexandre, boa tarde a todos aqui que nos acompanham. É um grande prazer estar aqui, né, poder compartilhar com todos como é que foi a nossa experiência, né, com a implantação do SAP. Bom, eu sou o Rafael Nascimento, eu estou no grupo aí há um pouco mais de 10 anos, né, passei por algumas divisões importantes e alguns projetos relevantes dentro do grupo, né, e fui um dos responsáveis aí pela implementação do S4 para atender a holding, né, para atender a nosso CSC. Falando um pouquinho do Grupo Ultra, né, hoje ele é um dos principais grupos empresariais aí do Brasil, né, conta com mais de 16 mil funcionários espalhados aí pelo Brasil e pelo mundo, né, e atua nos segmentos de varejo especializado, né, por intermédio aí da Ipiranga, da Extrafarma e da Ultragás, né. Também tem a divisão de tensoativos e especialidades químicas, né, com a Oxiteno, e armazenagem de granéis por meio da Ultracargo, né. Então, isso é um pouquinho aí do conglomerado aí do Grupo Ultra, né. A holding do Grupo Ultra hoje ela é responsável direta, né, pelas atividades de tesouraria, planejamento financeiro, RI, né. E nesse ano nós inauguramos o nosso Centro de Serviços Compartilhados, né, que fica lá em Campinas, e abaixo dele está toda a controladoria, facilities e a nossa TI também, que é justamente onde eu atuo hoje, tá? Então isso é um pouquinho aí da história, né, um grupo que tem aí mais de 80 anos no Brasil, e mais uma vez aí muito obrigado e um prazer aí poder compartilhar com todos aí como é que foi a nossa experiência aí com a SAP. Legal, maravilha. Obrigado, Rafael. Eu também queria aproveitar aqui e pedir para a Luciana Santos se apresentar. Ela também é da SAP e também vai nos ajudar um pouquinho aí durante essa chamada. Está aí, Lu? Olá, pessoal, me ouvem? Sim. Bom, boa tarde a todos, meu nome é Luciana Santos, eu trabalho junto com o Alexandre na iniciativa de S4HANA, um pouco mais focada em incentivar os nossos clientes a mudar do ECC para o S4, então eu ficaria aqui nos bastidores hoje, capturando algumas perguntas que vocês tenham, os clientes tenham, para que ao final a gente possa fazer uma rodada de perguntas e respostas, tá? Além disso, Ale, eu também vou deixar um QR Code ao final para que vocês consigam responder ao questionário, ao nosso survey, para ver analisar se a live atendeu as expectativas de todos aqui presentes, tá bom? Boa reunião, pessoal. Obrigado. Então tá bom. Rafa, vamos começar aí um pouquinho para a gente, né? Quando vocês estavam lá atrás avaliando aí, né, os requerimentos e as soluções, né, para atender aí o Shared Services, esse projeto. Se você puder contar um pouquinho disso, né, como que foi esse processo de escolha, o que vocês estavam buscando e quais foram os motivos, né, desse projeto existir. Claro. Em 2019, né, o grupo, a holding, né, ela decidiu pela criação aí do Centro Compartilhado de Serviços, né, então foi um projeto que iniciou o ano passado, né, e teve a implementação esse ano, né, então esse ano especificamente nós começamos a operar esse Centro Compartilhado de Serviços em Campinas, né, e o ano passado todo foi a concepção e a execução desse projeto, né. Então, a TI recebeu aí uma encomenda, né, de um RP, né, para controlar principalmente as suas funções de back-office, né,
juntamente da controladoria, e com alguns processos a mais, que hoje não tinham uma estrutura, não tinham uma área, né, que controlasse isso, né, como, por exemplo, a área de compras, né. Então, nesse meio tempo, foi construído esse processo, juntamente com a implementação. Então, mais ou menos no meio do ano, nós recebemos, então, a encomenda, né, de um RP para controle, né, do CSC, e aí, ali, a gente começou a fazer algumas avaliações, né. O principal foi o levantamento de processos, né, quais seriam os processos que entrariam nesse escopo, né, foi ali uma definição, né, um mapa ali do que a gente implementaria, né, e aí a gente começou a olhar algumas diretrizes, né, que nós montamos para o projeto, né. Então, a primeira coisa que a gente olhou nessa ordem exatamente foi a aderência dos processos, né, que foram levantados na época, justamente com uma solução nativa, né. A gente queria fugir um pouco de customizações, né. O grupo hoje, né, o Grupo Ultra, hoje ele opera mais de um RP, né, dentro da estrutura de TI. Então, a gente queria olhar para isso de forma nativa, né? Porque como eram processos comuns, então a gente estava falando de contas a pagar, contabilidade, próprio processo de compras. Então, a gente olhou para isso e falou, bom, isso são processos comuns, né? Não teria muito o que inventar. Então, a gente vai partir um pouco para essa definição de processos sem a necessidade de customização, né? A gente também olhou muito para o tempo de implementação, porque a gente tinha um tempo muito curto, né? Como eu falei, a gente recebeu mais ou menos essa encomenda no meio do ano, e nós teríamos ali praticamente 6 meses para levantar um RP, né? Com todos os seus processos, criar todas as integrações, né? Que eu acho que eu vou falar um pouquinho aí também do que a gente integrou. A gente tem alguns satélites hoje dentro do CSC, das áreas que precisariam de interface, né? A gente olhou muito também para custos e licenças, né? Custo de licenças, né, e da própria plataforma, e o custo de implementação, né. E mais um outro ponto que a gente olhou foi a questão de infraestrutura. Então, quando a gente começou a olhar a infraestrutura, nós já víamos ali já havia numa diretriz da gente olhar uma solução cloud, né. Até porque, por outros movimentos, até da própria TI, a gente já estávamos avaliando aí essa solução em cloud. Ficou a definição, então, de qual seria a abrangência dessa cloud. Se a gente iria para uma cloud pública, né, ou uma cloud privada, enfim, trazendo isso para dentro de casa. Então, foram vários estudos ali, teste de mesa, business case em cima disso, até a gente chegar no modelo ideal, né, que foi olhar a aderência, né, como eu falei principalmente. Então, quando a gente olhou para a solução do S4, ele saiu um pouco na frente aí das outras plataformas que a gente tinha olhado, e a funcionalidade 100% em nuvem, né, ou seja, 100% de SaaS, sem trazer essa complexidade para dentro de casa, de uma maneira muito transparente, muito rápida, né, porque a gente percebeu que isso a gente vai falar um pouco aí de benefícios, né, e eu acho que isso trouxe uma grande agilidade, né, porque isso foi de encontro justamente com o tempo de projeto que nós tínhamos. Então, com a solução 100% na nuvem, a gente acabou eliminando vários passos aí, né, com a questão de infraestrutura e trazer isso para dentro de casa, né. Então, foi mais ou menos esse modelo que nós tínhamos, né, 6 meses para implementar, processos novos, processos sendo construídos, né, ao mesmo tempo que treinamento acontecendo junto com o key user, enfim, então foi um desafio bem interessante, porque tudo se misturou. Eu diria que teve uma facilidade justamente porque nós estávamos numa fase de construção de processos, então a ferramenta ela trouxe muita facilidade nesse ponto, porque eu não precisei adaptar processos, né. Não precisei adaptar a ferramenta ao processo, eu adaptei o processo à ferramenta, né, porque a gente já partiu na diretriz de não customizar, enfim, a gente partiu para esse modelo, né, então facilitou bastante aí na escolha e diria que hoje foi bem acertada, né, deu tudo certo aí. Legal, muito bom. E como que foi se você puder contar para a gente um pouquinho aí o projeto, né, o quanto que isso refletiu, né, nas expectativas de vocês, né,
realmente ter essa simplificação aí, não ter que se preocupar com a infraestrutura, né? Mas, por outro lado, você comentou, né? Realmente tem que se adaptar mais aos processos de negócio, né? Que a gente entrega nesse tipo de solução. Então, se você puder contar um pouquinho, né? Como que foi na prática aí, a expectativa de vocês? Tá. Isso foi bem interessante, porque a gente partiu para um modelo totalmente novo, vamos dizer assim, né? Pelo menos para a cultura ali da empresa, né? Para o modus operandi ali que os KUs, enfim, que as áreas já estavam acostumadas a operar, né? Ou seja, a gente não fugia muito do modelo padrão de encomenda, né? A área funcional lá encomendando a solução, a TI planejando, executando, entregando e depois se tornando responsável por aquilo, né? Então, quando a gente olhou para a plataforma e viu a facilidade que ela trouxe de já vir com processos prontos, né? Pré-configurados, isso foi uma vantagem bem legal também, quando a gente olha para a solução cloud, ela já vem com modelos pré-configurados, um exemplo, o plano de contas, por exemplo, né? Ele já vem com o modelo de plano de contas já pré-configurado, e já com outros processos já praticamente prontos, você só ali faz alguns cadastros, né, e já sai usando. Então, isso para agilidade, pelo tempo que nós tínhamos, isso facilitou muito, né? Mas é claro, isso também traz uma mudança muito grande na forma de você implementar isso, né? Porque os usuários hoje ali estão, né, já vindo numa cultura de o processo é meu, é do meu jeito, né? Não vou mudar, então tivemos que fazer algumas adaptações. E aí eu acho que é legal comentar, porque antes de executar o projeto, né, nós temos uma etapa anterior, que é a definição dos scope items, né? Ou seja, a gente passou ali, acho que quase um mês fazendo workshops, né, mostrando como era o processo para as áreas, né, para todas as frentes ali envolvidas, e dizendo que era daquela forma que ia funcionar, né? Então, assim, ó, é assim que nós trabalhamos, né? É assim que ele funciona. Existia ali uma outra adaptação, mas os usuários foram entendendo, foram identificando ali a dinâmica de como que aquilo funcionaria. Isso deu super certo, porque nós tínhamos ao nosso favor, vamos dizer assim, o tempo, né, para implementação, e já a facilidade do próprio usuário olhar para aquilo e falar, não, legal, isso aqui me atende nesse processo, estou confortável. Então, a gente passou ali praticamente um mês fazendo esse desenho, né, que a gente chamou de workshops, por frentes, nós dividimos as frentes, então teve lá assuntos, contabilidade, contas a pagar, processo de compras, recebimento fiscal, a parte de ativo fixo também a gente implementou, e também com a parte de reembolso de despesas, também era um processo que nós não tínhamos estruturado, existia já um processo totalmente manual anteriormente, né? E com a ferramenta também que a gente implementou, além do SAP, né, do S/4HANA, a gente também implementou o SAP Concur, né? Os dois aí em paralelos. Então, com esses workshops, facilitou bastante a questão do desenho, de como é que aquilo funcionaria. Depois dos próximos passos, a gente passou para execução, né, juntamente com o Key User. Então, acho que o que foi legal desse processo, né, que a gente aprendeu junto, né, tanto a TI quanto os Key Users, porque não existia, não ficou uma distinção do que é responsabilidade de TI, do que é responsabilidade dos Key Users. E nesse meio tempo, ele já foi aprendendo como operar, e já foi se responsabilizando também por criar ali os materiais de treinamento, materiais de apoio que ele depois permearia para as áreas, né, que ele atua, né. Então, a gente estruturou dessa forma e deu super certo, né. Outro desafio que eu acho que ficou grande para a TI, né, foi com relação às integrações. Nós temos hoje alguns sistemas satélites que controlam operações de entrega de obrigações fiscais, nosso software de tesouraria, e é um processo que já está instaurado nas áreas, então a gente resolveu não mexer nisso, né? Falar, não, então se for para atender só uma empresa, vamos partir para o que eles já utilizam hoje e não criar um processo a mais, um sistema a mais para ele utilizar.
Então, a gente planejou as integrações. Então, tudo correu em paralelo, a implementação, o desenvolvimento dessas integrações, né, e com a mesma equipe. Isso que é também interessante colocar, porque a equipe foi a mesma, né? Tanto quem validava ali os processos de como é que funcionaria, montando os treinamentos e depois também validando a questão das interfaces com os outros sistemas, né? Então, a gente teve aí praticamente 6 meses para fazer tudo isso, né? Eu acho que a gente conseguiu atingir o objetivo aí, né? E deu tudo certo. Muito legal. E vamos falar um pouquinho aí do que a gente está vivendo agora, né? Com toda essa pandemia, né? A gente mudando para todo o trabalho remoto. Isso impactou o projeto de alguma maneira? Como que foi o projeto nesse contexto aí para vocês? Uhum. Inicialmente, nós tínhamos o planejamento de virada de Go Live em 1 de janeiro. Né? Era o planejamento inicial. A gente teve uma questão de localização, vamos dizer assim, né? Com a questão da formação de preço líquido no pedido de compra. Né? Desculpa. A gente se deparou com uma questão que no momento que eu estou ali criando o pedido de compra, eu teria que já informar os impostos, né? E a gente está no Brasil, a gente sabe que aqui cada estado é um país praticamente dentro de outro, né? Então, isso trouxe uma complexidade grande porque nós não tínhamos um processo alternativo, né? Para atender a essa demanda, né? De calcular ali o valor líquido no pedido de compra. Isso acabou impactando diretamente a data de janeiro, porque nós tivemos que pensar numa solução de extensão da plataforma, né? Então, falando um pouquinho até voltando um pouquinho até do projeto, já estava no nosso roadmap o licenciamento do SCP, né? Até por questão de extensão da ferramenta com outras plataformas que o grupo utiliza, a gente já estava no nosso radar o licenciamento do SCP para este ano, né, para 2020. Com esse ponto, né, do preço líquido que acabou travando ali o Go Live de janeiro, a gente antecipou esse licenciamento. E aí eu acho que foi bem legal até, legal de comentar, porque teve todo um apoio aí da área comercial, né, da SAP, entendendo a necessidade e conseguiu fazer ali enfim, um suporte bem assistido com relação a esse licenciamento. Com o SCP, a gente conseguiu, então, criar uma customização, vamos chamar assim, né? Por mais que a gente feriu ali o primeiro ponto que a gente falava, não vamos customizar, né? Mas a gente já estava num ponto tão avançado já do projeto que não faria sentido a gente voltar atrás, né? E aí, novamente, né, a gente teve, então, o suporte todo comercial da SAP para a gente conseguir fazer essa antecipação desse licenciamento, e depois todo o suporte do operacional, que eu acho que foi bem interessante para que a gente conseguisse criar essa solução. Então, foi criada uma solução em conjunto com a consultoria, foi a Quintes quem nos apoiou aí nessa implementação, e juntamente com o time da SAP, né, e aí envolveu praticamente o mundo inteiro, eu acho que nessa solução, e aí nós conseguimos criar uma customização que atendesse esse ponto aí do preço líquido, né? Ou seja, a gente criou um robô ali praticamente, foi feito isso, né? Que faz o cálculo ali do preço líquido, traz para dentro da solução e dali ele segue. Então, por conta desse problema, a gente acabou postergando o Go Live para março, né? Essa foi a decisão, até para que a própria solução ela tivesse ali um tempo de maturação, com testes, com um tempo maior para aderência. Março acabou não dando certo, porque foi por uma decisão nossa, era um fechamento, a gente geralmente foge de implementações de sistema em fechamento de trimestre, né? E março cairia justamente num mês de fechamento de trimestre. Isso atrapalharia um pouco as áreas, porque ele teria que fazer uma parte de um sistema e depois o fechamento de outro. Então, a gente acabou chegando na data de 1 de abril. Né? Por incrível que pareça, a gente foi por essa data, né? E não foi mentira. E aí,
a gente começou a trabalhar, então, em janeiro, fevereiro, nos testes, né? Fizemos mais testes, aumentamos mais um pouco do escopo, isso que é importante colocar, porque na metade do ano passado a gente partiu por um escopo que era só para atender praticamente ao CSC. A gente acabou incluindo outras empresas, né, que estão abaixo do CSC, com outras operações, então a gente acabou aumentando um pouco do escopo também da implementação para abril, né? E aí tudo corria bem, né, até chegar ali no meados de fevereiro e março, quando começou a pandemia, né? A gente já tinha avançado bem nos testes integrados, né, com as áreas, mas tinha o desafio ainda de completar esses testes e dar o conforto para que todos, né, dessem o go, né, o go live ali, né? E aí, na metade de março, então, a gente começou as pessoas começaram a ficar 100% remotas, né? No início ali uma parte, mas mais ou menos na metade de março, todo mundo remoto. Então a gente pegou justamente essa fase, né, da metade de março até o finalzinho ali, para terminar os testes, né, para que todo mundo tivesse o conforto que tudo estava funcionando, que fizéssemos a virada no dia 1 de abril. Então, foi até legal, foi uma experiência incrível aí que a gente pode falar no finalzinho de março, a gente fazer uma reunião, todo mundo no Teams, ao vivo ali, falando, não, beleza, vamos em frente, todo mundo está confortável, não temos pontos aí, acho que a gente pode começar. E aí a gente teve que fazer algumas coisas diferentes, né? Então a gente fez a virada no dia 1 de abril, né? Colocamos no ar no dia 1º de abril, e aí a gente criou, durante a primeira semana, né, de utilização, uma sala virtual, né? Uma sala virtual no Teams, com todos os consultores ali, com todos os responsáveis ali pelo projeto, todo mundo ficou ali numa sala no Teams, o usuário, qualquer problema que ele tinha, ele entrava ali. Eu diria que eu acho que funcionou melhor do que se tivesse no local ali, né? Porque às vezes o cara não está na mesa, está no telefone, qualquer coisa, e ali no chat foi muito rápido. E o legal também de fazer isso pelo chat foi porque qualquer dúvida que o usuário tinha, ele podia gravar, né? Ali aquela dúvida que ele tinha. Então ele ia uma vez, pedia ali um apoio, qualquer coisa, voltava, já estava ali no histórico do chat, ele não precisava entrar várias vezes, perguntar a mesma coisa. Então isso facilitou bastante. Mas foi um desafio, deu um frio na barriga aí que a gente não esperava, né? Mas eu acho que o conforto de todos ali durante os testes, né, dos usuários, enfim, de saber que estava funcionando, que o processo atendia, que ele sabia que aquilo ia para frente, então acho que facilitou bastante. Bem interessante. Você já falou um pouquinho, né, dos benefícios aí da nuvem, né? Não sei se você, né, queria explorar alguma coisa que você está vendo hoje, que você vê aí de realmente que é um diferencial versus se você tivesse ido para um modelo on-premise, né? Uma coisa foi o que vocês tiveram na concepção, né? E outra é o que realmente aconteceu, né? Então, não sei se você pode falar um pouquinho sobre isso. Claro. Muda bastante a forma, né, de trabalho. Quando a gente fala de um RP, né, com várias áreas ali, várias transações, tudo integrado, né, o desafio é um pouco maior, né? Eu acho que o que facilitou bastante a gente tomar a decisão de ir para a nuvem 100% cloud, né, e pública, 100% cloud pública, foram os processos que estávamos implementando, né? São processos comuns, né, aí dentro de um RP, isso facilitou um pouco mais essa tomada de decisão. E eu acho que o benefício que a gente enxerga hoje, principalmente para TI, quando a gente olha para TI, é a questão de você sempre estar com uma ferramenta atualizada, né? Aqueles projetos intermináveis de upgrade, de versão, de mudança, isso acaba praticamente na nuvem, né? Traz outros processos que não tínhamos, né? Quando você está numa solução que está 100% pública, enfim, é do fabricante, a gente não tem muita autonomia com relação a, por exemplo, um upgrade, né? E aí
esse upgrade, né, ele tem que ser governado, né? Você precisa de uma área própria TI, enfim, a gente ainda está definindo esses pontos, para que você, a cada 3 meses, você consiga olhar o que está sendo atualizado, né, e olhar para aquilo que vai trazer impacto para você. Então, assim, é um processo novo, né? Isso tira um pouco dessa decisão que nós tínhamos, vamos, né, um projeto de upgrade, né? Isso estava na mão de quem estava ali executando, sabia o que ia alterar ou não. Agora, a cada 3 meses você tem que fazer isso. Para TI é um benefício, porque você sempre vai estar com a ferramenta atualizada, você não tem mais essa dor de cabeça de upgrade, enfim. Mas também traz outras formas, vamos dizer assim. Eu não diria que isso é ruim, né? Porque traz coisas novas, melhorias de processos ali que o usuário precisa, enfim. Então, a cada 3 meses a gente tem ali uma atualização e isso facilita bastante. Eu acho que também muda um pouco da visão, né, que a gente tem com relação à responsabilidade de administração, vamos dizer assim. Você consegue, com a nuvem, compartilhar um pouco isso, né? Compartilhar com os key users, com as áreas, usuários, que a responsabilidade também acaba ficando com eles de a cada 3 meses ter que entrar, fazer teste, enfim. Então, acho que a nuvem trouxe muito isso, né? Muito esse benefício aí. Eu acho que foi bastante acertada também. Legal, faz todo sentido isso que você está falando, né? A parte da governança, ela muda bastante, né? E acho que até o relacionamento com o fornecedor, né? Porque é o que você falou, né? O parceiro de implementação não era SAP, mas não tem como a SAP não estar do seu lado ali, porque não é só o software mais, né? Nós estamos juntos aí na operação do ERP. Legal, você já tem mais ou menos 2 meses usando a solução, né? Um pouquinho mais de 2. Vocês já conseguem medir ou perceber o valor dessa solução que vocês puderam realizar, ou ainda está muito recente? Acho que sim, é o que eu falei. Nós não tínhamos um processo estruturado de compras, né? Por exemplo, era uma área que não existia, vamos dizer assim, ela nasceu junto com o CSC e o RP também veio junto ali para suprir isso. A gente conseguiu permear hoje para toda a holding, né? Não só o CSC, né, a parte de compras e reembolso de despesas também, né? Então a gente conseguiu, a implementação foi para toda a holding, então são são quase 500 usuários ali ativos, enfim, para solicitar, fazer o seu pedido de compra, com o workflow de aprovação. Eu acho que isso não existia também, né? E aí a gente conseguiu fazer essa implementação e hoje a gente olha para isso como um benefício, porque, como eu falei, o processo já nasceu junto com o sistema, então isso facilitou bastante, né? Então hoje o usuário já opera, já sabe o que acontece, tem vários pontos ainda que a gente está melhorando junto com o processo, né? E a ferramenta traz muito desses benefícios. Eu acho que a gente está olhando muito para que a solução ofereça, né? E a gente adapte justamente esses processos para a solução, né? Para usar ela na sua plenitude total. Então, hoje eu diria que sim, que um benefício que a gente pode colher aí é com relação a compras, né? Com um processo centralizado e estruturado, né? Maravilha. Legal, temos nessa call e também aí depois isso vai ficar gravado, né? Mas a gente tem algumas empresas que já são clientes nossos e estão avaliando, por exemplo, o S/4HANA Cloud. Tem empresas que não são clientes da SAP e estão avaliando o S4. Se você pudesse compartilhar uma lição aprendida, né? Ou alguma mensagem para essas empresas, qual seria, Rafael? Eu acho que o escopo é importante, né? O escopo detalhado, né? Para você saber o que exatamente a solução te oferece, né? Porque, como eu disse no início, ela muda muito a forma de você implementar um RP, né? Porque os processos já vêm prontos, você não tem tanto malabarismo ali, como vamos dizer assim, para ser feito com solicitações dos usuários. Então, acho que detalhar bem o escopo é um ponto fundamental,
né? Olhar bastante para a parte de integrações também, particularmente, né, e isso visivelmente para o projeto, trouxe um benefício muito grande com relação às integrações. É uma ferramenta que ela tem uma facilidade muito grande, né, de você integrar tudo via API, né, em poucos minutos você consegue criar visões ali, disponibilizar isso de forma rápida. Então, também vale a pena olhar um pouco da arquitetura, né, que você vai mudar ali com seus satélites, enfim, como é que você vai se comunicar, né? E olhar também um pouco para a parte fiscal, né? A gente, junto com a solução, a gente implementou também o motor de cálculo, né, que é a TextWeb, e como qualquer outro projeto, calcanhar de Aquiles sempre vai ser, assim, projeto, pelo menos aqui no Brasil, de back-office, enfim, sempre vai ser cenários fiscais, né? Então, o que traz uma complexidade grande, seja a solução, né, eu acho que principalmente na nuvem, né, porque a gente não tem tanto esse poder de você mexer, enfim, é com relação a cenários fiscais. Então, eu acho que vale a pena, em um projeto de implementação, enfim, o que a gente aprendeu é que esses cenários sejam bem detalhados, enfim, e para que você não tenha aí problemas durante a implementação e acabar descobrindo coisas que acabem te deixando ali, trazendo atrasos, custos adicionais que a gente sabe que acaba ocorrendo. Então, acho que cenários fiscais é um ponto bem interessante para você, né, tomar como lição aprendida. Eu acho que é isso. Acho que não tem assim uma lição, né, bem didática ali, e falando também um pouco da governança, né? Eu acho que como lição aprendida é o que eu falei. A gente teve que definir ao longo do projeto e ainda está fazendo alguns ajustes com relação à governança de mudanças, né? Que é feita aí a cada 4 meses. Então tem que ter ali um projeto, tem que ter ali um olhar, uma estrutura, né, de como é que você vai fazer essa mudança, o que está mudando, quem você vai envolver para fazer os testes, enfim. Porque quando a release vem, a gente já passou praticamente por 2 aí desde o começo do ano, né? Ela traz bastante coisa nova, mas também mexe em coisas que já estão funcionais, vamos dizer assim, né? Então, é sempre bom ter um olhar sobre isso também, né? Sem dúvida. Legal. Antes da gente passar para as perguntas, tem até uma do fiscal aqui que você comentou. Minha última pergunta para você, Rafa, é um pouquinho aí para o futuro, né? O que você espera agora que vocês já estão live, né? O que vocês esperam aí, seja de evolução com a parceria com a SAP, ou do ponto de vista de RP, o que vocês estão buscando aí para as próximas etapas? Legal a tua pergunta. Inclusive, nós já fomos, né, a gente já adiantou bastante a coisa, né, tanto a coisa que a gente já implementou mais uma empresa, né, dentro do SAP. Então, hoje a gente tem 2 empresas, nós já temos aí 2 empresas sendo controladas no SAP, uma empresa menor, enfim, só tem processos ali de contabilidade, contas a pagar, mas foi feita a implementação e eu diria que em tempo recorde. Acho que a gente levou ali praticamente 1 mês para fazer levantamento e implementação, né? Foi uma empresa nova e, enfim, a gente já consegue operar dessa forma. Tem as outras empresas nesse de menor, né? Que a gente chama, são empresas menores controladas pela holding e pelo CSC também, né? Passam pelo CSC. Essas empresas vão para o SAP, né? Já tem um plano ali um pouco detalhado. Então elas vão ser migradas, né? Do nosso RP antigo. A gente até compartilhando, a gente usa o BAN, né, como o RP do CSC hoje, da holding, e a gente vai migrar essas empresas que estão lá dentro para dentro do SAP, do S4, né? E agora, com relação à evolução, a gente também está olhando, como eu falei, né, para processos, né, dentro da área do CSC, porque está com constante mudança, enfim, a gente começou esse ano a operar, né, então está tendo bastante mudança, está tendo bastante coisa nova, e a gente quer olhar para a ferramenta para usar ela na sua plenitude, né, tudo que ela pode oferecer aí de benefício, a gente está olhando muito para isso, né. Então, até dou um exemplo, a gente já começou até a dar uma olhada com relação a módulos de investimento, e aí até colocar um pouco da facilidade disso, né? Porque é um scope item, né? Que a gente vai lá e ativa, parametriza e já entrega a solução pronta para a área, né?
Então, isso traz também uma facilidade muito grande, né? E por fato de operar na nuvem, né? Então, isso facilita ainda mais, porque está no seu domínio essa implementação, enfim, né? Está no seu controle ali. Eu quero ativar, se ativa, faz a parametrização que você precisa ali e segue o jogo. Legal, excelente. Então vamos às perguntas. Eu vi, acho que temos mais ou menos 5, até por conta do tempo. Lu, você nos ajuda aqui? Oi, Alexandre, está me ouvindo? Todos Sim. me ouvem? Sim. Pessoal, aproveitando, gostaria de incentivar a vocês que respondam. Se vocês clicarem no celular de vocês nesse QR Code, a gente consegue capturar a percepção de vocês e a experiência tanto dessa live e também saber se vocês pretendem migrar e quando para o S4HANA, para que a gente possa trabalhar juntos no futuro, tá? Bom, vamos às perguntas. A primeira... vocês são o primeiro cliente que entrou em produção na cloud pública? A pergunta do Eduardo. Acho que eu posso responder, né? Como cliente nosso, vamos dizer assim, cliente da SAP Brasil, né, que a gente tem uma equipe comercial, a gente tem um contrato local, é o primeiro cliente, né? Então, é o nosso primeiro cliente vivo do S4HANA Cloud, a gente chama hoje de Essentials, né, que é o Public Cloud. A gente tem outros clientes, mas esses outros clientes foram clientes de rollouts globais, que são, por exemplo, clientes da SAP Europa ou de alguma outra subsidiária, e que estenderam a solução para o Brasil, para algum outro país da América Latina, né? Então, a gente pode dizer que um projeto genuinamente aí brasileiro é o primeiro, o do Grupo Ultra. Muito bom. O primeiro, e assim, muito bonita a sua história, viu? É muito lindo ver como que vocês estão se transformando aí. Parabéns, viu, Rafael? Vamos continuar aqui. Como foi feito o processo de emissão das notas fiscais? Vocês utilizaram o SCP para fazer acesso às APIs? Se por acaso tiver muito técnica, alguma pergunta e você não for do seu conhecimento, não tem problema, a gente pode fazer depois. A gente pode responder para as pessoas depois, tá? Tá. Não, sem problemas, isso eu consigo responder sim. Nós não implementamos a parte de faturamento, né? Porque não fazia parte do escopo, né? O próprio CSC não teve a necessidade disso, né? De a gente olhar para esse módulo, né? O que nós tivemos foi a entrada de notas fiscais, né, de fornecedores. Nós não fomos por processo automático ainda, né, de importação de notas, né, ainda hoje é manual, né, utilizando o módulo lá, a famosa Miro, né, acho que é isso, né, para fazer essas importações. E acesso às APIs é muito fácil, é muito simples, né, se está disponível ali, a gente tem uma gama enorme de APIs já disponíveis para você fazer comunicação, tanto de entrada de dados, como saída de dados, ou própria leitura de dados, então isso facilitou bastante também, né? E nós fizemos, na verdade, uma integração da parte fiscal com o nosso sistema de entrega de obrigações, né? Acho que não tem problema de falar aqui, que é o MasterSAF. Então, nós fizemos a integração do SAP com o MasterSAF para entrega de obrigações fiscais apenas para o processo de entrada, tá? Ok, entendido. Como foi a integração do SAP, S4HANA Cloud com as soluções satélites, as fiscais ou outras integrações até que vocês tiveram com sistemas não SAP? Como que se deu essas integrações? Consegue falar um pouquinho sobre isso, Rafael? Sim. Toda a arquitetura foi baseada por API, né? Toda a entrega de dados ali foi construída através de APIs. Então, nós fizemos integração com o sistema de folha de pagamento, né? Para a parte de contabilização. Então, tem um sistema satélite hoje que faz a parte de folha de pagamento e a integração depois para a parte contábil do HANA. Tudo por API também, muito simples. Nós fizemos alguns sistemas, nossos sistemas de seguros, por exemplo, ele também se integra com SAP, com a parte financeira,
também controlando com a API. É legal porque é o que eu falei, mudou um pouco da arquitetura, né? Como a gente tem alguns sistemas satélites um pouco antigos, a arquitetura ali antes era baseada em arquivo texto, em jobs, em processos batch. Então isso mudou um pouco com a API, né? Até assusta o usuário hoje. Pô, mas já estou recebendo a mensagem na tela, o que aconteceu, né? Então, isso trouxe também uma vantagem muito grande. A gente fez nós fizemos integração também com o nosso sistema de tesouraria, né? Tanto para envio de informações quanto para entrada de dados, porque existe um processamento lá e depois o retorno para dentro do SAP, para contabilização, e toda a parte de leitura de dados, né? Balancete, razão contábil, notas fiscais, APIs de informações de fornecedores, enfim, toda essa integração construída através de APIs, né? E é o que eu falei, a facilidade é muito grande porque você constrói isso já dentro da própria plataforma, sem a utilização de SCP, né? Acho que é importante dizer que não é necessário o SCP ali para você construir isso, né? Você constrói ali as visões que são necessárias, disponibiliza isso numa API, ela já está publicada e você já pode sair usando, né? Então trouxe bastante agilidade nesse processo também. Legal. Eu coloquei aqui no chat um link para o api.sap.com, que é onde está documentado, né, o SAP API Business Hub, onde está documentado todas as APIs que a gente tem disponível até o momento. E aqui também é interessante porque com a evolução do sistema, né, a cada release, né, a cada 3 meses, a gente aumenta escopo, a gente aumenta a funcionalidade, mas a gente também aumenta APIs, né? Então, cada vez mais e mais a gente tem mais APIs, que é como se conversa, né? De uma maneira moderna aí nesse mundo na nuvem. Isso aí. Muito bom, e é por isso que tem que ficar no website, né? Porque como é atualizado a cada 3 meses, sempre tem alguma novidade, né? Então, ter no website, a própria SAP atualiza e já atualiza o sistema e também atualiza o website. Ô, Rafa, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, de uma pessoa que fez aqui. E os benefícios do S4 Cloud? Vocês conseguem verificar? Vocês tiveram algumas agilidades? Você consegue já perceber, ou os usuários, os benefícios para a empresa? Poxa, ficou mais rápido, o processo ficou mais ágil, ou a gente nem tinha processo, agora a gente tem, o fechamento contábil eu consigo fazer de maneira mais agilizada. Você tem algum relato de algum benefício tangível, vamos dizer assim, em dias, ou sei lá, em tempo, que você conseguiria compartilhar para o pessoal? Sim, claro. É o que eu falei, o processo de compras não existia, né? É um processo bem ágil ali, né? Para se fazer ali a parte de requisição de compras, né? A gente notou um benefício grande, isso vindo da própria área, né? Colocando dessa forma. A parte de fechamento contábil, nós já passamos por 2, né? Acabamos de fechar aí praticamente em junho, né? Também muito rápido, muito tranquilo de ser feito, não teve grandes impactos. A gente, pelo primeiro mês, até assustou, falou, poxa, né, cadê os problemas, cadê os chamados, enfim, então foi muito rápido. Então, olhando no ponto de vista de TI, vamos dizer assim, os benefícios que a gente começa a colher, né, a olhar para eles agora, são essas agilidades, de não ter um número de chamados elevados, né, de equipes especializadas, né, suportando a solução, né, a gente tem um benefício muito grande de comunicação com a SAP, qualquer problema, qualquer coisa que aconteça é resolvido rapidamente, enfim, um benefício que eu acho que para ser colocado, né? A parte de motor de cálculo, né? Também funcionou muito bem aí com a integração com o parceiro, né? Então o usuário ali rapidamente ele já está com a nota, ele já sabe o que ele está vendo de imposto, se o imposto está correto, se não está correto, se tem uma forma do fornecedor ter errado alguma coisa ou a parametrização do sistema está errado. Então isso também trouxe uma facilidade muito grande, tanto para a área de compras, quem está ali fazendo um pedido de compra, quanto quem está recebendo de fato a nota fiscal, né? Então isso a gente começa a enxergar esse benefício de fato, né? A gente vai passar por um fechamento de TRI agora, né? E aí vamos tentar colher mais percepções, enfim, dos usuários aí com relação ao que trouxe de agilidade aí no dia a dia, né?
Nossa, muito bom, Rafael. E deixa eu te falar, eu acho que essa pergunta aqui, a próxima, acho que é mais para a Alê, tá? Dentro do api.com.sap.com, eu consigo fazer um search para eu procurar uma API para uma determinada operação, como, por exemplo, notas fiscais, notas de compras. É possível eu encontrar as APIs através de um search ou não? Sim, é possível. Então, quando você entra no site, né, a primeira camada são as soluções da SAP. Então, você vai em S4HANA Cloud, porque tem APIs para SuccessFactors, para Ariba, né? Então, você vai em S4, e aí ele vai listar todas as APIs que a gente tem, e tem um search, meio que um Google-like search, né? Onde você pode colocar, por exemplo, o nome do documento, e ele vai trazer as APIs que são relacionadas, né? E aí a primeira coisa que ele traz, ele coloca o nome da API e uma descrição, né? E por lá você já consegue ter um primeiro passo para você saber, puxa, de repente é essa aqui que vai me ajudar. Tem coisas do tipo Sales Order Create, né? E aí está escrito uma descrição assim, você consegue criar ordens de vendas através dessa API, né? E aí você entra e vai num detalhe um pouco mais técnico, mas é dessa maneira que está organizado. Tá bom, muito bom. Uma outra pergunta aqui do Nelson, acho que a gente já estourou um pouco o tempo, mas é a última aqui, antes de vocês finalizarem, eu vou passar para vocês finalizarem. Está no radar do grupo Ultra, como uma melhoria, a automação do processo de entrada de nota fiscal, coisas do tipo, Rafael? Sim, né? Nós estamos olhando para esse processo. Nós já andamos fazendo algumas pesquisas ali com a própria solução, já é core hoje, né, da solução do S4, né, esse processo de automação de busca do XML do fornecedor lá no site da Cefaz, trazer esse XML e já fazer um processo automático de recebimento. Então está no radar sim, a gente olhar para isso, né, à medida que o escopo, né, aumenta, a gente já olha para essas soluções aí para ver se faz sentido ou não, se o custo-benefício, né, se conversam ali para essa implementação, mas está no radar sim. Bom, eu vou deixando aqui a palavra para vocês, já obrigada pelas respostas aos dois. Vou fazer um lembrete mais uma vez para vocês acessarem o QR Code para a gente capturar a experiência de vocês com essa live. Eu também deixei no chat também o QR Code, é só colocar a foto, né? A câmera no QR Code e vai te levar para o site para perguntas. É bem rápido, menos de 30 segundos vocês conseguem responder. Ale e Rafa, a palavra está com vocês. Tá legal. Bom, Rafa, só queria agradecer, né, primeiro dar parabéns aí por esse projeto pioneiro. A gente sabe que todo projeto de pioneiro, ele traz desafios adicionais, né, mas as recompensas também espero que sejam boas, né. Hoje vocês têm aí um sistema de ponta, né, na SAP é o nosso RP, que traz mais inovação, né, onde a SAP mais investe em melhoria, todo esse conceito da gente entregar os benefícios o quanto antes possível para o cliente, para que o cliente possa usufruir disso, né, ao contrário da gente ter clientes usando um sistema que ficou um pouco para trás e a gente lança uma nova funcionalidade, ele não consegue usar porque ele tem que fazer um plano de upgrade, né, então é justamente o conceito que a gente entende aí como de sucesso para muitas empresas. Então, parabéns e sabe que pode contar com a SAP. Espero que a gente possa evoluir bastante aí a nossa parceria aí no Ultra. Que bom. Ale, eu que agradeço aí pelo convite, né, poder compartilhar um pouco de como foi a experiência, acho que é bem gratificante, né, poder dizer aí, né, para todos que estão com dúvida, enfim, poder ajudar, né, de alguma forma, sobre a implementação. Fiquem aí com meus contatos, fiquem à vontade, né, quem está assistindo a gente aí também me procurar, né, estou disponível aí para poder tirar outras dúvidas que surgirem, enfim, para poder ajudar aí também no que for necessário. Agradecer principalmente ao time todo, né, eu acho que, assim, fui um dentezinho aí dessa engrenagem, né, eu acho que o espírito da equipe para que desse certo, para que todos se empenhassem, né? A gente teve aí uma pandemia no meio do caminho, né? Mudança geral, enfim, eu acho que o espírito da equipe, principalmente os key users, a consultoria se empenhou bastante também, eu acho que vale um ponto, né? E principalmente o time da SAP também, eu acho que valeu a pena porque
Até meu chefe, né, quando eu ligava para ele, falei, cara, temos um problema. Aí já começava ali a já conversar com um, conversar com o outro, e rapidamente já tinha um time envolvido, já estava escalado, enfim, eu acho que valeu muito a pena a dedicação, né, de todos. Então, agradeço mais uma vez aí pela parceria, né, e pelo sucesso desse projeto, que eu acho que hoje a gente já pode dizer que sim, né, e estou disponível também para qualquer outra dúvida que tenha, qualquer outro bate-papo que queiram fazer, eu estou disponível. Legal. Maravilha, muito bom. Obrigada. Então tá bom, encerramos então a live. Obrigado, pessoal. Boa semana. Muito bom. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Muito boa tarde. Tchau, tchau. Boa tarde. Informamos que as apresentações estarão disponibilizadas na plataforma de colaboração da Azul, juntamente com o vídeo. Obrigada a todos e tenham uma boa tarde.